Mateus capítulo 9, vou ler do 10 ao 29. Quem for achando, diga amém. Tá com o celular, achou rápido? Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Gente, deixa eu arrumar isso. Sumiu. Nas últimas 3 quartas-feiras nós falamos sobre uma série sobre o Cordeiro. Amém? E hoje nós estamos iniciando uma nova série. Amém? Quem fica feliz por isso? Amém. Então, provavelmente, se assim Deus permitir, serão mais 3 quartas-feiras falando sobre o mesmo assunto, para que fixem nossa mente e para que a gente possa ser edificado por Deus. Então, a série que o Senhor colocou no meu coração foi o Evangelho. Como assim, Vitor? Não, é isso mesmo. O tema para a próxima série, começando a partir de hoje, é o Evangelho. E Deus colocou exatamente esse tema no meu coração, porque não é só novidade para mim, mas como para muitos, que o Evangelho de Jesus Cristo, muitas vezes, infelizmente, está sendo deturpado. Aí você vai me dizer, então vocês são os donos da verdade? Imagina, estamos longe disso. Mas Jesus é a verdade. Jesus é nosso Evangelho. Jesus é nossa boa notícia. Por isso nós falaremos durante 3 quartas-feiras sobre o Evangelho. E quem sabe, durante essas quartas-feiras, eu chegue no final dessas quartas-feiras e falo assim, meu Deus do céu, eu preciso aprender mais desse Evangelho. Quem sabe o Espírito possa gerar em nosso coração sede pela palavra de Deus e por este Evangelho de Deus. Amém? Quem está com sede aí? Você que está com sede aí em casa, faz um comentário aí, dá um like. Amém? Então eu vou ler. Então, parte 1, eu vou falar assim, o Evangelho como tema, né? E parte 1, a fé no Cristo. Para abrir a série, eu vou falar sobre a fé no Cristo. Amém? Então, quem gosta de anotar, anota, que é muito bom anotar. Quem não gosta de anotar, cria o hábito, que é muito bom. Tá bom? Vamos lá, vou ler. Falei bastante. Vamos lá. Diz assim, versículo 10. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós, os fariseus, jejuamos, mas os seus discípulos não? E Jesus respondeu: como podem os convidados no noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Eu vou ler novamente o versículo 15, porque ele vai ser o cerne da mensagem, tá? Vai ser o ponto-chave aqui. Vou ler novamente. Jesus respondeu: como podem os convidados no noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, eles então jejuarão. Agora é o 16, tá? Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Ninguém se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se eu fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas. Ambos se conservarão. 18.
Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer. Vem e impõe as tuas mãos sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Nisto, uma mulher havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto. Pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. Voltando-se Jesus, viu e disse: ânimo, filha, a sua fé te curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Fala comigo, curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, apenas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e se levantou, e a levantou-a. A notícia deste acontecimento espalhou por toda aquela região. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram, e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isto? Eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando os olhos deles, disse: que lhes seja feito segundo a fé de vocês. Amém? Senhor, esta é a tua palavra, Pai, e sabemos que é teu Espírito que a testifica, Pai. Nós estamos com sede, Senhor. Nós estamos com fome essa noite, Pai. Alimenta a nossa alma essa noite, Pai. Alimenta o nosso espírito com tua palavra. Vivifica ela dentro de nós. Faça ela tornar vida em nós. Faça essa palavra se tornar uma conosco, Pai. Nos dê a clareza do teu evangelho verdadeiro, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Eu quis ler todos esses versículos exatamente para pegar todo o contexto. E um contexto de um texto não é só o que tem antes de um texto, mas é o que tem depois de um texto. Quando eu falei que o versículo-chave era aquele do remendo, que é o versículo 17, eu não poderia ler só esse versículo, eu precisaria ler o contexto e o pós-texto, para a gente poder entender o que Jesus estava querendo passar ali naquela mensagem. E o interessante é que Deus falou no meu coração sobre 2 partes, sobre todos esses versículos. A gente lê até o 15, parece que é um tipo de público. A gente lê do 15 ao 29, parece que é outro tipo de público. Vocês reparam? Porque no início tem ali os fariseus, os publicanos, tentando pegar Jesus, vamos se dizer, quebrando a lei. Então o primeiro questionamento deles é: olha, por que o Jesus de vocês senta com publicanos? Por que o Jesus de vocês come com pecadores? E Jesus responde eles com mansidão. Amém? E aí a gente vê também ali mais para baixo, eles falam assim: olha, por que o mestre de vocês aí, a gente jejua, e o mestre de vocês, e vocês não estão jejuando? Jesus vai e responde com mansidão. E no meio, entre esses 2 públicos, Jesus solta essa: olha, é impossível você pegar um remendo novo e tentar remendar em um pano velho. É impossível você pegar um vinho novo e colocar num odre velho, porque esse odre vai se rebentar. Ele solta essa no meio assim. E por que Jesus falou isso? Jesus e suas parábolas. O outro público é um público de um povo chamado povo do caminho. Vocês conhecem o povo? Quem é os do caminho? Quem são os do caminho? No princípio, os cristãos eram conhecidos como os do caminho. Percebe que no caminho ele encontra um homem desesperado
que tinha acabado de perder a sua filha, que sua filha estava morta em sua casa, e no caminho ele encontra um homem angustiado por ter perdido a sua própria filha, e esse homem desesperado, como assim, é minha última solução, eu vou até esse Cristo. E quando ele vai no caminho até esse Cristo, ele não vai com as forças dele, mas ele vai cheio de fé no Cristo. E ele fala: se o Senhor apenas tocar nela, ela vai voltar a viver, vai até minha casa, vem comigo. Percebe um público diferente daí para frente? No meio do caminho, ele vê uma mulher que toca na orla do seu manto, e ela com 12 anos sofrendo, e uma mulher que sofria de um fluxo de sangue. A mulher nesses dias, ela era impura, ela tinha que ficar isolada, era vergonhoso. É algo tão íntimo da mulher, tão íntimo que nós não sabemos, a não ser os maridos, obviamente, mas você entende? É algo tão íntimo. Naquela época não, era assim, colocavam na vitrine. Impura, não toca nela, ficava exclusa, sabe? E ela no meio do caminho vai e toca nas vestes, e ela fala assim: são 12 anos, ela não ficava um período, são 12 anos de um fluxo de sangue, são 12 anos, quem sabe, de uma hemorragia, quem sabe de uma, como chama aquela doença lá que, de uma anemia, né, que perde muito sangue. 12 anos, alimentação diferente, 12 anos, com roupas diferentes, 12 anos, com banho e mau cheiro, com banho, 12 anos, e no caminho ela toca, e a Bíblia diz que ela tocou com fé, e Jesus fala assim: sabe o que te curou? A tua fé. E é interessante que Jesus chega na casa deste homem que tinha perdido a sua filha, e Jesus, quando chega lá nessa casa, Jesus fala: ela não está morta. E Jesus toca e a levanta. A fé do pai trouxe vida para a filha. A fé do pai trouxe a filha de volta. A fé do pai no Cristo trouxe a filha de volta a viver. Você que está aqui, ou você que está na sua casa, quem sabe você já desistiu do teu filho. Você já desistiu de um ente querido e já disse: esse aí já morreu. Quem sabe você mesmo, por ser humano, já decretou morte, falou: para aquele não tem jeito, esse aí não volta mais a viver, né? A gente está falando de uma morte, quem sabe, não somente física, mas de repente uma pessoa que desistiu da vida. E nós, como seres humanos, como os filhos de Deus, podendo usar a fé e falar assim: não, eu vou até Jesus, eu vou até o meu mestre, vou falar: mestre, se você apenas tocar, eu sei que se você apenas tocar, ele voltará a viver. Eu sei que se você apenas tocar, ele vai largar as drogas. Eu sei que se eu apenas tocar, ele vai mudar o caráter dele. Ele vai ser outra criatura. Ele vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Se eu apenas tocar, com fé em Jesus. Percebe? No caminho. E assim que essa menina volta a viver, Jesus sai. E no caminho novamente aparece mais um do caminho. Mais um público diferente daquele do começo. Mais um público que chega até o mestre com fé no mestre. Porque o público do começo se achegava a Jesus com a lei. O público do início desse texto se achegava em Cristo com o que eu faço, com as práticas que eu tenho, com a minha fé, com a minha santidade, tentando achar no Cristo uma brecha na lei. E nesses versículos inteiros, Cristo, na verdade, melhor, no Evangelho, Cristo vem impondo em nós que é pela fé nele, ele é o Cordeiro. Isso não tira a nossa responsabilidade. Eu quero deixar bem enfático isso, porque dizem que os pregadores da graça agora, né, uma onda que fala que tudo é o Cristo e acabou. Não, nós temos uma responsabilidade, mas nós não queremos e não podemos ser dentro do Evangelho aqueles que estão pela lei, no sentido de que: pai, eu jejuei, por que isso está acontecendo comigo? É mesmo público, você entende? Nós muitas vezes caímos neste erro, e o Evangelho não fala disso. O Evangelho fala de pessoas que tocam em Jesus com fé. E olha que interessante, preste atenção que interessante. Todos que tocaram em Jesus com fé no Cristo, Cristo mudou a história. Foi inevitável, nós lemos aqui.
Todos que se achegaram a ele com fé nele, não, pai, agora não tem como. O pai da menina, por exemplo, falou, não, já fui no médico, já tem de tudo. Não tem como mais pelas mãos humanas. Se achegou somente, é só o Senhor. Aí que fica bom, porque aí ele faz. Aí a glória vai para ele. Aí ele chega, ele cura. A mulher do fluxo de sangue é curada. Os cegos se tornam a ver. E Jesus sempre deixando claro, a fé que está... Ele pergunta para os cegos, vocês creem? Vocês creem que eu posso fazer isso? Olha, Jesus perguntando, vocês creem? Você acha que Jesus não podia curar, sem eles falar nada? Jesus podia, mas Jesus está tentando imprimir para nós a mensagem do Evangelho. Vocês creem? A lei nesta era, a lei nessa dispensação que nós estamos, é a dispensação da fé, é a lei da fé. O que ele pede para nós é crer. Não precisam abrir, desculpa. Romanos 3, 21 a 24 diz assim: mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus. Opa, o que é isso? Não estou entendendo, peraí, vou ler de novo. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus, pelo quê? Pela fé em Cristo, para todos os que, sobre todos os que creem, porque não há diferença, ali deixa bem claro, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a nossa motivação. Evangelho significa boa notícia. Sabe qual é a boa notícia? É que Cristo pagou aquilo que você não podia pagar. Esse é o Evangelho. E por que nós passamos a nossa vida inteira sendo frustrados? Porque quando você põe a esperança em você, você certamente, muito breve, irá cair. Eu não estou falando de pecados grandes, gente, mas também não existe pecado pequeno e pecado grande. A verdade é que se nós formos dos primeiros públicos, falando assim, olha, eu cumpro a lei, eu faço isso, o senhor não cumpre, o senhor não está jejuando, o senhor está junto com os pecadores. E ele fala, é aqui mesmo, é aqui mesmo que eu quero estar. Eles são os doentes, eles são os que precisam de médico. É tão bom. É tão bom, essa é a boa notícia do Evangelho, é que Cristo pagou e fez, de uma vez por todas, aquilo que eu e você não poderia fazer. Essa é a boa notícia. E aí, a gente entra pelo caminho, sabe qual? E talvez vai ser o próximo tema da próxima quarta, o caminho da nova aliança. Sabe qual é o caminho da nova aliança? Ele morando em nós. O caminho da nova aliança é Ele imprimindo as suas leis em nós. E aí tudo muda. Olha que interessante isso. Está explícito na Bíblia. Esta é a nova aliança que eu faço com a casa de Israel. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O próprio Deus querendo lidar. Deus é muito sábio. A nova aliança bem na era da informação. Ele confiou tão somente a minha vida e a sua vida ao Espírito dele. Foi ao Espírito dele que ele confiou a nossa vida. Porque ele fala agora, nessa era, vai ser a era da informação, onde terão um monte de pregadores por aí, onde terão vários outros evangelhos. Isso não é novo. Sabe, Paulo chega lá em Gálatas, Paulo fala assim, o que está acontecendo aqui? Por que estão pregando outro evangelho para vocês? E aí, Pedrão, tu está querendo voltar aos rudimentos da lei? Você está querendo escravizar o povo novamente? Pô, Pedro, é exatamente assim que aconteceu. Que isso? Você não está pregando o evangelho mais para os gentios? Que outro evangelho é esse que estão pregando por aí? Que outro evangelho é esse que me foi apresentado, quem sabe? Do evangelho que era pela minha força,
Do evangelho que era porque o que eu fizesse que daria certo. Do evangelho que era meus 30 dias, sei lá quantos de campanha, que eu ia ter uma bênção. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? De que você tem que dar tanto para receber tanto. Agora, o evangelho do segundo público, que se achega com fé, confiando no Cristo, é de dentro para fora. Muda tudo, porque o primeiro público, eles querem fazer tudo que é de fora para dentro, no sentido de que eu preciso fazer, esta é a lei, está aqui, eu preciso fazer, esta é a lei, está aqui. Se nós somos do primeiro público, nós vamos passar a nossa vida inteira frustrados, dizendo, eu preciso fazer, está aqui, eu preciso fazer, está aqui. Mas nós nunca faremos de dentro para fora. A ideia de Cristo é que nós façamos de dentro para fora. Porque quando nós somos chocados pelo Evangelho, chocados porque Ele fez tudo, aí você fala, não, Ele fez tudo, não é possível, Pai, me ajuda a fazer um pouco. Começa a mudar, porque a tua santidade passa a ser diferente. Você fala, não, agora eu quero fazer sim, eu quero ser santo sim, porque Ele fez tudo. Sabe, Pai, é o mínimo, me ajuda a ser santo. Papai, é o mínimo, me ajuda a doar, me ajuda a dar. Você entende que a motivação muda, passa a ser de dentro para fora. Enquanto a motivação for de fora para dentro, na lei, ela nunca vai produzir resultados. Esse não é o evangelho. Jesus ensina nesses versículos que aquele que se achega com fé experimenta milagre. Aquele que se achega com fé é curado. Aquele que se achega com fé, o filho ressuscita. Aquele que se achega com fé torna a ver. Aquele que se achega com fé. A fé no Cristo, não a fé no homem. Amém? Fique de pé no seu lugar. O Senhor é bom. Deus é bom, amém? Deus é bom. Sabe, às vezes nós passamos anos e 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 anos. E vamos passar anos e anos, anos e anos. Uma moça da faculdade hoje lá, ela mandou uma mensagem, você manda para mim um PDF de um trabalho que a gente fez e tal, preciso fazer agora, e todo mundo acha que eu sou teóloga, eu tenho que saber tudo. E é verdade que você, é inesgotável. É inesgotável. A Bíblia, a palavra de Deus é inesgotável. O poder do Evangelho, o Evangelho começa na fé no Cristo. No que Cristo fez. Porque Ele fez, nós copiamos e fazemos. Porque Ele se entregou, nós copiamos e nos entregamos. Eu gostaria de encerrar essa mensagem com você que está em casa. Eu sei que foi muito breve, mas eu acredito que quem convence é o Espírito Santo. Não adianta aqui ficar falando 1 hora, 3 horas. Na verdade, quem convence é o Espírito Santo. E Ele convence você com amor. Então, eu quero te abençoar. Obrigado por você ter participado dessa live. A gente já vai estar encerrando aqui por aqui também. Assim que eu finalizar essa historinha, Neto, você finaliza aí, tá bom? Eu gostaria de encerrar aqui também com uma história sobre de dentro para fora. Guarde essa história no seu coração. Eu li essa história num livro. São 2 histórias, amém? Uma história é de um homem que ele foi visitar 2 pastores no hospital. Os 2 pastores no hospital estavam com amnésia. Eles perderam a memória. Alzheimer, né? Os 2 pastores. Não sei se foi verídico ou não, eu ouvi essa história. E ele foi visitar esses 2 pastores. Quando ele entrou num quarto de um pastor, ele falou, ainda que ele não lembre de mim, eu quero vê-lo. Eu quero orar por ele, porque esse homem foi uma grande bênção de Deus na minha vida, esse homem me ajudou e tal. Quando ele entrou, ele ficou chocado com aquele pastor. Porque aquele pastor fazia gestos obscenos. Aquele pastor tentava puxar a roupa da enfermeira. Só falava coisas obscenas. E ele chocado, ele falou, o que aconteceu? Além de ter perdido a memória, perdeu Jesus. Meu Deus, quem é este homem? E aí ele sai muito triste daquele lugar. E ele vai para outro quarto, do outro pastor com Alzheimer. Quando ele entra, ao entrar na porta, ele já começa a ouvir louvores.
E ele ouve louvores. E aí ele vai olhando para aquele pastor está louvando, exaltando. O pastor não lembrava dele. O pastor começou a recitar versículos para ele, começou a pregar para ele. E ele voltou para casa e ele entendeu que um pastor tinha conhecido Jesus de fora para dentro, somente no legalismo, somente no que ele fazia, somente na aparência. E o outro tinha conhecido Jesus de dentro para fora. Amém? Falei que era 12, mas eu vou finalizar com essa, tá bom? Feche seus olhos no seu lugar.